34º domingo do tempo comum, ano B. Leitura para 24 de novembro de 2024 com o tema Solenidade de Cristo, Rei do Universo. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras, estas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. A primeira leitura de Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Contemplava eu as visões da noite, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos e nações o serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído. Irmãos e irmãs, Deus anuncia que vai intervir no mundo para eliminar a crueldade, a violência e a opressão dos reinos humanos. Em Jesus Cristo, Filho do homem, que virá sobre as nuvens, ele vem para devolver a toda a humanidade a certeza de que Deus é o Senhor da história e vem nos orientar e guiar nos caminhos da paz. A nossa missão é a missão de Jesus, de ir ao encontro dos que foram afastados e marginalizados pelos poderes políticos e religiosos. A nossa missão é de revelar que a conversão é uma condição de vida para abraçarmos o chamado. A nossa missão é de nos fazermos presença de Deus, que não se acomoda e nem se cala, mesmo diante das situações de exploração, perseguição e morte. Somos chamados a ser a revelação do Deus que dá a vida e a vida em abundância. Na segunda leitura do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 8. Jesus é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdote para Deus, seu Pai. A Ele a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem entre nuvens, e todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o trespassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do Universo. Irmãos e irmãs, no livro das Revelações do Apocalipse, Jesus nos é apresentado como o Senhor do tempo e da história. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é aquele que há de vir cheio de poder, de glória e de majestade. A nossa missão diante da revelação é de assumir o protagonismo do reino de Deus, ou seja, somos enviados a anunciar e a revelar que Jesus é o Senhor da história e que nos confiou a missão de evangelizar, anunciar e implantar o direito, a justiça e a paz. Nós somos o sacramento do amor e da misericórdia, da acolhida e da partilha. Nós somos o sacramento da unidade e do resgate dos filhos que estavam dispersos. Nós somos o sacramento de uma igreja sempre em saída pelos caminhos da Galileia das Nações, para trazer das encruzilhadas da vida os convivas para o banquete eterno. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 a 37. Naquele tempo, Pilatos disse a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus disse: É por ti que falas, ou foram outros que te disseram de mim? Pilatos disse: Porventura eu sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote é que te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então Pilatos falou: Então tu és o rei? Jesus respondeu-lhes: É como dizes, sou o rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Irmãos e irmãs,
Diante do interrogatório, Jesus revela a Pilato: é como dizes, sou rei, para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Jesus revela bem mais. Os reis deste mundo apoiam-se na força das armas e impõem aos outros homens o seu domínio e a sua autoridade. A realeza de Jesus recusa a forma de governo dos reinos que Pilatos e que a humanidade conhece ao dizer: vosso poder baseia-se no poderio, no autoritarismo, na prepotência e gera opressão, injustiça e sofrimento. Jesus revela ainda bem mais, que todos os que assumiram o profetismo serão transformados em prisioneiros indefesos, abandonados pelos amigos, ridicularizado pelos líderes judaicos e desprezado pelo povo. O servo de Deus, portanto, o servo de Deus, aquele que se arrisca a servir, não procura tomar posse de poderes humanos, mas se coloca a serviço de todos, especialmente daqueles que foram abandonados e deixados à margem da vida social, econômica e religiosa. Ele se coloca a serviço dos pobres, dos humildes, dos famintos e constantemente possuídos pelo demônio da exclusão da vida em todos os sentidos. No reino de Deus, somos todos chamados a uma profunda conversão, onde o egoísmo e a mentira, o pecado e a opressão, a exclusão e a injustiça, e a escravidão e a morte não encontram acolhida. O que deve impulsionar o profeta e o missionário deve ser sempre as forças do amor, da acolhida, da misericórdia, da justiça e a busca da vida plena, no serviço e do resgate de todos os irmãos e irmãs que têm a vida negada. Quem escuta o chamado de Deus e pretende viver de acordo com os mandamentos na construção do reino de Deus, precisa aprender a escutar a realidade da vida daqueles que sofrem violências. Precisa aprender a escutar os clamores dos que foram sendo rejeitados e jogados nas sarjetas da vida. Precisa aprender a escutar as dores daqueles que sofrem todas as formas de violência, de exploração, de imposição das formas de escravidão. Não somos chamados a ser senhores e servos, mas somos chamados a sermos servos do Senhor. Só poderemos ser servos do Senhor à medida que nos tornarmos servos e servas de nossos irmãos e irmãs. O reino de Deus não é serviço aos reinos deste mundo, mas é um serviço ao irmão, é um serviço a Deus. Que o amor, a graça e o poder de Deus esteja com todos. Amém.